Vamos dar início, então, a mais uma reunião do Conselho Administrativo da Pauliprev, no dia 3 de junho de 2019. Os assuntos em pauta é a aprovação da ata da reunião ordinária do dia 25 de maio, apresentação do relatório gerencial, 20 de maio. Apresentação do relatório gerencial, discussão e solicitação ao Instituto para ampliar o atendimento no setor previdenciário, apresentação dos fundos PMJ e Sculptor por indicação do CVM. A ata foi enviada para todos anteriormente para leitura, ressalvas, apontamentos e aprovação. Todos receberam e todos aprovam a ata. Alguém tem alguma colocação para fazer? Aprovado? 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 Então a ata do dia 20 de maio está aprovada. Você enviou para o pessoal do Conselho Fiscal também, né, André? Então tá bom, obrigada, viu? O segundo item da pauta de hoje é a apresentação do relatório gerencial. É o Bruno quem vai fazer? Pessoal, boa noite. Antes de começar, só para confirmar que algumas informações a gente atualizou recentemente, não está na versão final do relatório que eu mandei para o André para revisão. Eu só vou incluir algumas tabelas essa semana, então no máximo até quarta, quinta-feira eu vou estar repassando para todos os conselheiros a versão completa, e aqui são tabelas só com os dados mais resumidos. Então, primeiro a gente fala dos dados de folha de pagamento gerais, não sei se está muito legível falando, mas é só passar pelos dados. Referente a março e abril, tá? Então, em relação aos aposentados, nossa despesa na folha de pagamento em março estava em 8,4 milhões, em abril subiu para 8,53 milhões, né? A gente teve uma variação na folha de 1.057 aposentados para 1.079 aposentados, né? E ali também tem o total acumulado no ano, né? Então, no caso dos aposentados, a gente tem uma despesa acumulada de 34,3 milhões de reais, tá? E essa é a metodologia com a folha de pagamento que a gente vai fazer com as outras nomenclaturas também. Para auxílio-doença, a gente teve uma pequena redução na quantidade registrada em folha, de 158 para 151, mais um pequeno aumento aí de 768 mil para 776 mil, né? Essa diferença, embora a gente olhe e ache que tem que reduzir, não necessariamente, porque o saldo ele ficou negativo, mas a gente não sabe como são exatamente as entradas e saídas, né? Então, às vezes, entra alguém que tem um valor um pouco mais alto e isso acaba fazendo com que, mesmo tendo um saldo negativo, às vezes as pequenas pessoas que entram acabam tendo um valor de auxílio-doença maior do que a totalidade de valores que saíram no mês. Né? Devido à variação do salário do que a gente não consegue saber, então depende muito do caso a caso. Né? Aí, no caso de pensionistas, aí tem um número fixo, 99, né? O provento ali diminuiu um pouquinho, 518 mil para 516. E esses valores também variam de acordo com a antecipação do 13º salário, né? Então isso aí também acaba influindo, tanto no valor das aposentadorias, quanto no valor de alguns auxílios. Aí a gente tem ativos e conselheiros, a gente não teve praticamente nenhuma variação significativa, né? No caso de ativos, quadro, considerando ativos e diretores e tal, presidentes e tal, ficou constante nesse período, né? A gente teve registro aí no mês de março de uma decisão, né, de uma exoneração e tal, e já teve uma nomeação por conseguinte, né? Então o valor da folha aí ficou, olhando só março e abril, ficou praticamente constante.
caso dos conselheiros também, tem uma pequena redução aí por conta da métrica, né, das reuniões, né? Então a reunião normalmente, quando ela é muito próxima do fim do mês, ela não acaba sendo contabilizada naquele mês, né? E você também precisa verificar o número de presenças e tal. Então isso acaba dando uma variação, ainda que o número, e também foi em abril que teve as eleições, né? Então tem que toda aquela mudança. Sandra, só para relembrar, quando aquela mudança que você pediu na tabela outra vez, parece que era diferente. No relatório a gente explica exatamente porque aqui como tem que mostrar só os dados, né? Que fica constante a quantidade, mas tem uma diminuição. Né? Lembra que eu tinha sugerido para você colocar uma coluninha para colocar a quantidade? Foi isso? Eu lembro que teve sugestão, eu lembro que teve um comentário. Aí no relatório a gente explicou exatamente por que o valor diminuía ou aumentava, ainda que ficava constante. Que está muito associado ao número de reuniões ou à contabilização da reunião no fim do mês, enfim, tem vários. Cada vez acaba mas mudando. também não dá para ter, não dá para ter um parâmetro. É difícil, né? Por conta até do mês de abril ter tido as eleições, é o conselheiro que saiu, aumentou o número de conselheiro por conselho. Então dá um trabalho. Teve uma variação mesmo, esperada. Acho que nos próximos meses, mantendo esse número constante, talvez essa variação não vai existir mais, né? A gente imagina. Aí no caso agora a gente tem os dados do custo administrativo da Polio Prévio. A gente tem as somatórias de despesas com pessoal, com publicações, com material de consumo, enfim, contratos que nós temos, né? Dividido por natureza de despesa, né? De acordo com a forma que está registrada em nossa contabilidade, né? Então, nos meses de março e abril, a gente praticamente ficou constante, né? Teve uma despesa aí da ordem de R$358 mil por mês no mês de março, de 360 mil no mês de abril, né? Você observar, o principal componente é o gasto com servidores ativos, né? E também teve muita variação. E nos outros componentes também a gente não teve uma variação significativa aí que Esse serviço aquele serviço ali, outros serviços de terceiros, pessoa física. Ele teve até um momento, você vai saber dizer que é? Posso confirmar e aí no relatório eu mostrar para vocês. Agora de cabeça não vou lembrar, porque é mais agregado. Até um deles de cabeça aqui, eu acho que até o aluguel, que entra como pessoa física, os 12 mil entra aí. Entra como pessoa física? Isso, que paga para os proprietários. Não entra como jurídica, né? Tá, mas ainda assim, o que seria esse serviço de terceiro? Só para saber o que eu acho que pessoa jurídica, não, pessoa física, não sei se a jurídica é tranquila, né? FAC, GAP... São todos os contratos vigentes. Do censo, pessoa jurídica, sim. Jurídica, gestão, consultoria jurídica e tal. Agora, pessoa física, ele em abril, se você olhar, ele está tendo até um custo maior do que o pessoa jurídica, entendeu? 51 mil pessoa física de terceiros em abril e 41 em pessoa jurídica. Tá bom. Pode ser, não sei, vou até justificar para vocês, mas pode ser alguma coisa também referente às eleições, porque eu sei que teve impressão de cédula, cartazes, divulgação. Em abril já era esperado uma variação um pouquinho mais alta por conta dos gastos com as eleições, mas a gente pode explanar isso. E aí no próprio relatório completo, esse ponto eu já fico mais cuidado e já coloco. E aí no e-mail também, até para facilitar, já coloco aquele ponto. Vamos combinar de retomar o que a gente já tinha combinado, de enviar antes, para a gente ler. Não, sim. Porque assim, pelo menos a gente não fica fazendo essas perguntas não bobas, mas às vezes umas perguntas que a gente talvez já tivesse resposta se tivesse com o relatório em mãos. O relatório está pronto há 2 semanas, mas por que eu não mandei? Porque algumas informações adicionais a gente colocou, que vocês vão ver que está diferente de outros, que a gente ficou confirmando. E aí hoje, inclusive, eu finalizei uma das tabelas. E aí, como não estava no relatório, eu falei, não vou mandar um relatório e chegar aqui e vai ter outras tabelas. Foi por causa disso. Tá bom. Mas não, a ideia já está pronta bem antes. E o serviço de consultoria, o que seria? Isso aí não foi aquela primeira entrada do Progestão? Sim. Da Elias.
São 3 parcelas. Aqueles 9 mil que foi aprovado para a consultoria e para a gestão, a primeira parte acho que é quase 25%. Que a primeira parcela é quando começou o trabalho, que foi feita a auditoria lá local, e aí o restante é quando eles vão avaliando, dando a certificação. E serviço de tecnologia de informação? Aluguel de computadores, aluguel de impressoras. A gente pode mandar mais discriminados, né? Mas é basicamente isso, né? Mas tem isso, são o aluguel de computadores, não teve nada adicional. É que aí vai ficar uma tabela gigantesca, então... Mas a gente pode colocar, quando tiver uma variação grande, no próprio relatório aparece. Para trazer assim fechado os principais valores. No quadro final tem lá a relação de empresas, né? No transcorrer lá no final tem a desvinculação dos contratos. Os contratos, no relatório você pode ver que tem um contrato lá e aparece o que a gente tem vigente. Isso, lá no final vai ter nos últimos quadros. Desculpa, eu perguntar. O seguinte, quando mostrou pensionista, mostrou, acho que se não me engano, 99. Tem um censo do funcionário ativo e dos pensionistas. Como que funciona? Todo ano, na data de aniversário. Ativo e inativo, todos. Prova de vida. Isso, na verdade é prova de vida. Isso aí que você está falando é prova de vida. Mas eles também tinham 19 cadastrados. Não, mas esse último censo que nós fizemos, que foi entregue para a gente o relatório semana passada, no dia 25 ou 26, provavelmente a gente tem a apresentação dos dados já do primeiro relatório atuarial, já foram considerados todas as pessoas que tiveram que passar pelo censo previdenciário, que agora isso vai ter que ser anual, inclusive a gente depois tem que conversar com a RH da prefeitura. Não é. Oi? Não é o quê? Anual, esse caso de prova de vida. Não era até agora, mas tem que ser agora. Já faz. A prova de vida é anual. É anual. O que não é anual é o censo. O recadastramento do censo não era anual. Mas a gente tem algumas coisas, não são todas as pessoas que querem fazer prova de vida, né? Sim. Porque eu vi lá porque não mudou, por isso que eu achei. Os termos do INSS e onde a gente tem que fazer isso também. Essas são as alterações que a gente precisa fazer. Até porque, sim, na verdade, o que eu vi assim como está lá no 99, pode aumentar e também pode diminuir, né? Com a prova de vida, só tendo esse serviço que a gente tem a comprovação. Obrigada. Essa próxima tela são as receitas previdenciárias, que são basicamente as receitas de contribuições, não é? Tanto contribuição do servidor, contribuição patronal e a contribuição suplementar, dividida pelos entes. Então, a própria contribuição da prefeitura, da Câmara, da Pauliprev e também a contribuição de auxílio-doença, aposentados e pensionistas, que é o dinheiro que acaba sendo descontado para a parte previdenciária, né? Então, os principais. Só para ter certeza, o que você está chamando de contribuição suplementar? É a alíquota de 10%? Isso, exatamente, exato. E aí o principal montante ele é proveniente da prefeitura, né? Então na somatória gera aí um valor de 9,7 bilhões no mês de março e 9,88 bilhões no mês de abril, né? E nos outros componentes também, no caso da Câmara 183, 180 mil, na Pauliprev um pouco menor, por volta de 43, 44 mil reais mensais, e aí a contribuição destacada de auxílio-doença, aposentados e pensionistas, totalizando 390 mil em março, 394 mil em abril, né? E aí o valor acumulado em 2019, sendo principal a parcela proveniente da prefeitura. Aqui são as despesas previdenciárias, ou seja, todo o valor que é desembolsado com aposentados, pensionistas e auxílio-doença, né? Que são dados que a gente já passou, mas aí olhando de forma agregada, tanto em março e em abril, quanto o valor em 2019. Né? Aqui seria o resultado previdenciário, olhando só receitas e despesas previdenciárias de uma forma tudo que entra como contribuição e tudo que é usado para pagamento de benefícios. Né?
geraria um resultado positivo da ordem de 615 mil em março, 674 mil em abril. Tá? Aqui são os valores relacionados à compensação previdenciária e o parcelamento previdenciário. Com prévio, março gerou 640 mil reais, em abril 792 mil reais. Sabe quantos processos? Acho que Foram um processo. em abril? É. Eu acho que A tabela completa está dois. no relatório. Pelo valor, a gente deduzir que foi O valor foi dois. Foi teve um mês que foi teve outro mês que foi 2. Agora não lembro. que 640 mil já está fixo, agora aquelas projeção de 233 parcelas. Tá? Quando tem essa alteração a mais, é que teve algum processo no meio. Mas Esse agora foi foi 1 ou 2. Não foi 2, a gente fez uma vez 10 mil, foi 2. Não, É. E aí o parcelamento, tanto a parte do principal, referente à dívida patronal, e a parte de multa e juros, né? Desagregado. Então totalizando essas receitas que são não recorrentes, de certa forma, né? Que depende muito de atividade, que está entrando na compensação, parcelamento. Gera aí uma receita de 1,3 milhões em março e 1,48 milhões em abril. Aqui a gente tem um resultado global, que seria olhar todas as receitas que entraram no mês e todas as despesas possíveis. E aí fazendo uma junção de todos aqueles valores que a gente já passou. Então, no caso de receitas, a gente junta a receita previdenciária das contribuições e aí separa com prévio, parcelamento, rendimento. Esses rendimentos são valores que acabam entrando periodicamente associado aos nossos fundos. Então, às vezes, por exemplo, você tem um juro semestral, às vezes cai na conta um valor lá. Não é necessariamente aquela variação do patrimônio, né? Às vezes acaba entrando um dinheiro, né? Alto, mas acaba entrando. E outros, que são aquelas receitas associadas às cópias, que são feitas de xerox, de quem vai no... E nas despesas, a gente tem as despesas previdenciárias, que são pagamento de benefícios, né? E o custo administrativo, né? Então, aí olhando de forma agregada todas as receitas e todas as despesas no mês, né? Que dá um resultado positivo de 1,5 milhões em março e de 1,8 milhões em abril. Aí é só uma forma de olhar todos os valores, né? Nossos investimentos passar bem rapidamente, não dá nem para olhar direito também, mas acho que o Douglas recentemente fez uma apresentação, ele entrou mais no detalhe, mas aí só para resumir, o nosso patrimônio do mês 3 era da ordem de 1,292 bilhões, tá? Em abril ele levou um pouco para 1,204 bilhões, né? Teve uma variação aí de 0,4 no geral, sendo que o que é renda fixa variou positivamente em 4% e a renda variável reduziu por 10%. Né? E aí um resumo das APRs, as aplicações e resgates no mês, né? Totalizando em março 19 operações, sendo 7 aplicações, 12 resgates, fazendo um fluxo geral de 67 bilhões, 49 milhões de aplicações e 17 milhões de resgate. Em abril, 5 aplicações, totalizando 79 milhões, e 18 resgates, totalizando 45 milhões, que gerou um fluxo maior, de 124 milhões de reais. De um mês para o outro, teve uma movimentação maior, porque teve um resgate, na verdade não foi um resgate, né? Foi um dinheiro que veio de um fundo, né, Douglas, e aí foi reaplicado, que teve inclusive a deliberação dos conselheiros, e aí com essa movimentação isso justifica um pouco esse aumento, mas com exceção a essa movimentação, os outros valores são associados a aplicações dos repasses, que vêm das contribuições, e os resgates são periódicos, ou para pagar os fornecedores, ou para fazer o pagamento da folha. Até aquelas próprias movimentações dentro da caixa que foi autorizada. Mesmo que seja dentro da caixa, cada movimentação de saída tem uma PR e cada entrada tem uma PR. Exato. Aí está números relacionados ao departamento de parte de previdência e perícia. Esses dados são novos, eles não estão presentes nos relatórios anteriores, são dados que foram solicitados, que a gente trabalhou com o pessoal para tentar fazer essa juntada. Então, aí no caso são protocolos que foram realizados na Paulo Emprego, ou seja,
divididos por assunto, né? Então, por exemplo, alguém que foi lá protocolar um pedido relacionado à aposentadoria, né? Por pensão, outros, ou até simulação, está aí, né? Então, no total a gente teve 54 protocolos em março e em abril 75, sendo que a maior parte desses valores são protocolos associados à simulação de aposentadoria, né? E os outros são basicamente relacionados às próprias aposentadorias e aí dividido por cada tipo. A maior parte vão ser simulações mesmo, porque é a primeira entrada do segurado, né? Primeiro fazer a simulação, para depois ter o isso. É a simulação de quem está em vias de aposentar. Então ele faz o cálculo para ver o tempo que precisa. Exato. É uma entrada. Né? Então esses números são os finalizados. Isso, não, só que deu entrada. Só que deu entrada. Não tramitou, não fechou o processo. Daí a entrada do mês. No mês, né? Então, por exemplo, simulações, a gente teve 33 entradas no mês de março, 37 entradas em abril. E está detalhado no relatório os que já foram atendidos desses protocolos? Não, desses não, do mês. Não, do mês, desses do mês. O que entrou nesse mês, aí de março, por exemplo, não significa que ele foi finalizado no mês de março. Ele tem 90 dias. Porque não deu o prazo dos 90 dias. Então, no próximo relatório gerencial, já vão ter resultados dos que já estarão finalizados. Nesse tempo, com relação a fevereiro, que me entende, que todos os meses anteriores que a gente finalizou em março. Tá. Entendi, obrigada. Aqui são atendimentos, né? Então lá são os protocolos, que são entradas, né, no Instituto. Aqui são os atendimentos de fato, foram realizados o atendimento ao servidor, dentre várias formas possíveis. Então tem várias divisões aqui. Então, por exemplo, tem um atendimento por via telefônica, tem um atendimento sem agendamento, tem um atendimento de simulações, ou seja, o Abia comentou, simulações que foram protocoladas previamente esses meses e que foram efetivadas nesse período. Atendimentos com agendamento, cópias, desentranhamento de documentos. Então, aí por quantidade. Né? Você aumentou bastante, né? Você está agendado com um mês do outro. Aqui a gente tem nos 2 meses a situação de benefícios, né? Benefícios que foram deferidos e benefícios que foram indeferidos, né? E aí dos benefícios que foram deferidos a gente tem a divisão, qual que é o tipo de benefício, o tipo de aposentadoria, qual que é a regra especificamente e onde que se enquadram cada dessas demandas por benefício, né? No caso dos indeferimentos, a gente tem os exemplos, aposentadorias indeferidas, ou desistências, ou certidão de tempo não utilizada, ou revisão de cálculo. Aqui seria uma tabela do Tribunal de Contas, é um acompanhamento que existe, que era um controle, acho que até mais antigo que existia, que agora está sendo alimentado aos poucos, onde tem cada um dos... Aí, no caso, são estoques de processos, ou seja, é todo o histórico que a gente tem lá registrado no controle associado a processos que foram julgados regulares pelo TCE, e aí tem toda a movimentação. Ela é um pouco mais técnica de entender, eu tenho um pouco de dificuldade também, mas é uma informação de transparência que é importante, né? Então a gente tem todo o estoque até abril aí de processos, qual que é a situação processual, se está aguardando julgamento ou se está aguardando o retorno do TCE, porque às vezes o processo ele é enviado para o TCE justamente para analisar alguma mudança que foi feita e tal. E o objeto, ou seja, qual que é a razão, né? Então, por exemplo, ele tem o objeto migração, outros processos têm tanto migração, no caso de regimes geral próprio, e verbas, né? Sendo que migração e verbas, por exemplo, ali você tem 12 processos. Desses 12 processos, 9 são associados a migração e verbas por hora extra e 3 por migração e verba de hora extra e outros adicionais. Deixa eu fazer calculação aqui para mim. E adição e verbas. Onde está escrito migração, será que seria bom colocar barra? Mas a questão do tempo de contribuição, não é?
eu estou... Não, é migração. Então, migração, mas a relação da discussão, né, o tempo de contribuição devido à migração. Na verdade, se a gente for usar o termo correto, é fonte de custeio. O Tribunal de Contas, ele não está questionando a migração. Os 5 anos ou a migração. Ele está questionando o quê? Não há fonte de custeio que suporte essas aposentadorias dos migrados em 2011. Será que então não seria interessante ali na tabela, tu vê só deixar a migração, colocar alguma ênfase nesse sentido, porque senão dá a entender que o motivador é a migração, e não é. O motivo é exatamente isso. Eu acho que é a migração. É a migração. Porque a migração, quando você vai fazer... O apontamento é sobre a Lei 49 de 2011. Quando você vai fazer uma migração... Quando vai fazer uma migração, tem que estar na lei da migração o custeio. De onde vem? Então está na migração. Está na migração. Porque deveria ter levado isso já. De onde vem a verba? Tem que estar na lei. Uma ênfase que é migração barra custeio, algo do tipo. A gente pode colocar isso no relatório, até para mais explicativo. Para não criar esse entendimento, pode virar isso, né? Eu quis dizer, porque Dando sequência, aqui no caso essa tabela são as concessões de aposentadorias e pensões que se efetivaram na folha, né? Então, que entraram na folha de pagamento nesse período de março e abril. Então, a gente tem 6 no mês de março e de 25 no mês de abril, com um acumulado de 51 durante o ano, que é dividido por cada uma dos tipos de benefício, os principais para a aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui, então, a gente tem aí os principais motivos, né, o quantitativo em março, abril e acumulado do ano. A gente vê que os principais motivos estão associados a questões psiquiátricas e a questões ortopédicas, são os principais motivos, né? Sendo que o número ficou praticamente, aumentou um pouquinho de março para abril, de 55 para 64, no acumulado do ano 212. Tá? Esse é o acumulado no ano que entrou na folha. Acaba variando, né? Não é um número. Por exemplo, você tem que em março está 6 e em abril está 25, né? Então, e aí o acumulado desse quanto porque vai depender muito de servidor para servidor, né? Do tempo, se ele atingiu o tempo para aposentar, se atingiu a idade. Gente, fala um pouquinho mais alto, porque senão o Fábio não consegue depois. Eu estou perguntando para ele se a média mensal, se ela é muito, se ela varia muito de aposentadoria. E aí eu acabei falando que é uma questão sazonal, vai variar. Em 2018 a gente tinha 18 aposentadorias mês. 18,25 no último relatório, se eu não me engano. Então você pode ver que um mês teve 4, depois foi para 20. Você pegar desses 2 meses, vai dar 15,5 em média, né, que é próximo do que ele falou. Mas o valor exato aí varia muito, né, no período e tal. Então aqui é, no caso, afastamentos por motivo, né? E aí os principais, motivos psiquiátricos e ortopédicos. Aqui afastamentos a gente dividiu por secretaria, e aí acaba sendo mais próximo de onde a gente tem maior concentração de servidores, na área da saúde, área da educação e área da segurança. Tá? E aqui seria uma média de dias de afastamento por mês, que a gente observou lá. Você vê que no ano, em média, são 32,46 dias de afastamento. E aí a variação por mês. Ela deu uma diminuída de janeiro para cá, era 37 a média, hoje está em torno de 26 dias de afastamento. Tá? Aqui é a administração, aqui é só uma tabela do quadro de pessoal, que a gente sempre traz, trazendo as variações. No caso, a única variação foi uma exoneração de nomeação, do cargo de procurador ao cargo. E, além disso, não teve nenhuma outra variação no nosso quadro pessoal. Temos 28 servidores efetivos, 2 funcionários cedidos e um diretor-presidente eleito. Tá?
Aqui são dados associados às compras diretas, tá? Em março e abril. No mês de março, totalizaram. Tem 2 servidores ainda cedidos. Até quando eles vão estar? São 28 funcionários já contratados. É o fundo de pagamento de Nilson e a Bia. É que eu acabei de perguntar quem são, se a Bia conta como cedida. Porque como ela é diretora, é nomeação, mas ainda assim conta como cedida. Então uma é a Bia, que é a diretora, e outra é o Adenilson, que continua no Instituto da Repatriação. Então está contando uma das a diretora como cedida. Isso, porque ela é funcionária. Ela foi cedida. E na verdade porque o concurso dela é da prefeitura e não do instituto. Precisa fazer a suspensão do contrato de trabalho. Conto isso como cedido, quando é nomeado, não cedido. Por isso que eu perguntei, a Bia conta como cedida porque ela é nomeada, então eu achei que não contasse. Só para ficar claro isso, né? Eu acho que, por exemplo, a Bia não acho que é cedida, eu acho que ela é diretora, foi nomeada diretora e está lá da empresa. Só para dar uma noção da totalidade dos... Não, pode ser, só para dar uma totalidade dos cargos, a gente pode abrir de outra forma. Saber quando que vai sair esse pessoal que está cedido. Da maneira que você colocou, tá certo, está correto. Nós aqui estamos querendo entender se a Bia contava só como diretora, ela conta como cedida, só isso, mas está tranquilo. E o Adenilson, até onde eu sei, não tem pretensão de repatriá-lo. Na verdade, o pró-gestão no nível 1, que é o nível que nós nos enquadramos, exige um doente, né? Que era o Adenilson, até porque ele era quem fazia a folha de pagamento, agora está sendo treinado por Pedro e a Janaína. Mas isso é uma coisa que pode ser revista a qualquer momento. A gente só precisa organizar isso. Então agora a gente só precisa rever, uma vez que para mim também a Bia não contava como cedida, como você mesmo está dizendo que no pró-gestão tem que ter um, né, do doente, nós estamos com 2. Então só precisava ver essa relação complica, porque para nós, para mim, a gente tem medo de que a Bia não entraria. A Bia hoje acho que se enquadra na mesma situação que eu. Eu não consto como cedida, porque eu fui como nomeado. A Bia, no primeiro momento, ela foi como cedida. Posteriormente ela foi nomeada, por isso que ela continua. A Bia ela tem 2 portarias em aberto no RH. Ela tem uma portaria de cedida e ela tem uma portaria de designada como diretora. Então, quando ela voltar para a prefeitura, tem que revogar as 2 portarias. Só voltando no Ademilson, você falou que está sendo treinado. Não, nós temos 2 pessoas hoje no Recursos Humanos, que é a Janaína e o Pedro, que estão sendo treinados para fazer todo o trabalho de recursos humanos, mas o Ademilson permaneceu lá por conta da exigência do pró-gestão de ter um doente. E no caso, inclusive, ele foi apontado num relatório para o Ministério Público. O último relatório para o Ministério Público, inclusive, está apontado e nominado que era o único servidor cedido que ainda estaria nos quadros do Instituto por conta de exigência. E comentar essa situação da Bia, que a gente poderia fazer é revogar a sessão dela e deixar ela apenas com a portaria do diretor em aberto. Aí fica regular. Eu acho que a gente pode até fazer isso, mas eu preferia esperar um pouquinho para dar uma certa estabilidade política, porque a coisa acho que está muito bagunçada para a gente ficar mexendo naquilo que não tem necessidade. Você vê a necessidade disso? Não, eu não vejo, por isso que eu estou dizendo. Porque assim, o efeito financeiro é o mesmo. Não tem diferença para a gente. Nesse caso é o mesmo. No caso da Mas Bia, digamos que ela tenha que se cumprir o manual pró-gestão e deixar apenas um. Então eu acho que a Nívia tem razão. De revogar a sessão dela e deixá-la só para nomeação, para evitar problema de ter 2 cedidos, uma vez que está indicando apenas um. Só isso, é só essa questão. Diferentes, né? Ao menos um, não só. Fala ao menos um, né? Ao menos um. Ele fala ao menos um. Porque ele quer um responsável direto pela folha de pagamento, que autoriza que seja até um doente. Menos um pode ser até um servidor doente. Pode ser doente. Necessariamente também não precisa ser. Então. Mas ele pede que tem que ter alguém específico na folha que pode ser doente, pode ser cedido. Doente não é doente, tá? Doente federativo. Tem o saudável, doente e federativo. Doente federativo. Aí escreve.
tem dados de compras diretas, tá? De março e abril, e aí por natureza de despesa. Alguns meses estão em branco, porque eu quis trazer também o acumulado de 2019. Em março a gente teve um total de 17 mil nesse valor, dividido por vários tipos de despesas diferentes, né? Então, olhando por natureza, você vê que são naturezas distintas. Em abril, uma redução para 5,5 mil, e aí a variação, essa diminuição foi associada à queda no número de viagens para as assembleias que são feitas e que requerem a presença da gente enquanto cotista, das deliberações. E também permanente, no caso, a gente teve aquisição de livros do pessoal do jurídico, e então aí deu uma queda, né, e as outras despesas em caráter normal, na média muito elevada. E aqui, no caso, no relatório geral, aqui tem uns contratos. Para não ficar muito extenso, trouxe só as mudanças que aconteceram nesse período. Contratos agitados, os novos e os encerrados. No relatório tem relação completa do que está vigente. Tá? Então, dos contratos agitados, a gente tem um contrato do Banco do Brasil, associado à custódia de títulos públicos, tem um valor mensal de R$ 1.500 por mês. O contrato da LDB, que foi aditado aí por alguns meses, um pouquinho mais. E o contrato da locação de veículo, no caso, o veículo do Instituto, que foi aditado também. Em relação aos contratos novos, a gente teve o contrato com a Aliança, que é associada à avaliação atuarial, que é a empresa que vai pegar os dados do censo, vai fazer o relatório atuarial para a gente, dá um valor de 1,6 mil por mês. E em relação aos contratos encerrados, o contrato da Sanches, que é a assessoria jurídica, ele se encerrou no fim de março. Tá? O aditamento da... Não, pode falar, depois eu pergunto. Porque não era anterior. O aditamento da locação de veículos do Instituto não foi mencionado anteriormente, né? Eu não me lembro. Não me lembro de ter passado, de ter nem mencionado que ia vencer, que precisava aditar, não foi passado. Não lembro se não foi uma falha nossa mesmo. Mas não foi, tá? Eu tenho quase certeza absoluta que não foi, eu lembraria. Tá. Mas não foi. Eu também não estou lembrando se não teria. Então, só que se atentar para não... Perfeito, é isso. Tá, então, essas são as mudanças nesses 2 meses, tá? E aí, só para reforçando os valores totais que Só para ter esse controle que a senhora chamou a atenção, a gente falou uma outra vez, a gente já pega uma coluna, que era a data de quando passou pelo conselho. Porque também, quando acontecer isso, fica fácil de visualizar poucos. Esse aqui não. Esse aditamento, esse quando teve a deliberação. Quando teve a deliberação. Fica bem visível. Aí tem como. Se puder colocar. Acho que é isso, gente. Volta na anterior. Volta na anterior, Que estava falando da telecomunicação, serviço de telecomunicações. Isso aí acho que foi um serviço que deu problema lá. É a placa do muro, né? Então, serviço de telecomunicações. Que teve problema na placa do muro. E aí teve uma contratação de serviço para fazer a reparação. Olha, consumo aí não. No caso que a gente teve que se aproxima de consumo seria escritório, até material de informática, material de limpeza também. Na verdade, no relatório anterior, vocês haviam colocado o material de consumo tudo junto, e aí acho que até o Reginaldo pediu para desmembrar. Aí por isso que ele colocou agora escritório, informática e limpeza para apartar, não foi isso? Porque eu me lembro que no outro estava todo o material de consumo junto. Aí a gente solicitou para desmembrar, para ficar mais fácil a visualização. Também quanto até. gastou com o quê? E além disso, pela questão legal, né? Que é a questão da exigência ou não de licitação. E aí, para mostrar que são naturezas distintas, e se você coloca tudo agregado, pressupõe que às vezes você pode fazer uma licitação, ainda que o valor não seja tão alto. Mas são materiais distintos, né? É mais isso. E aí. Grava, Bruno.
percentual do entrega. Alguém tem mais alguma pergunta? Posso passar para o próximo item? O terceiro item da pauta é a discussão e solicitação ao Instituto para ampliar o atendimento no setor previdenciário. Eu coloquei como sugestão de pauta a pedido de algumas pessoas, de alguns conselheiros, inclusive de alguns conselheiros do fiscal também, que me pediram na verdade pediram para que eu fosse diretamente solicitar. Eu achei melhor colocar como item de pauta para estar justificando, para registrar em ata, para ficar tudo formalizado. Então a solicitação é para que aumente, por gentileza, o número de atendimento, de dias de atendimento aos servidores, para que eles não fiquem 2 meses esperando para ser atendido no Instituto, para entregar documento, porque ele quer informação para fazer a simulação da aposentadoria, porque ele fica, às vezes, um tempo longo esperando para fazer um atendimento e já resolve até no atendimento mesmo, e ele fica alimentando uma ansiedade, uma angústia grande, por um período já extenso. Aí ele leva a documentação dele, tem mais 90 dias. Então, nisso tudo, ele está ficando muito tempo esperando um atendimento. Então, a solicitação que veio de servidores, dos conselheiros que receberam reclamação dos servidores e solicitação, para que agilize um pouco mais isso. Então, de que maneira? Tentando fazer, abrir mais um dia na agenda, mais uma, não sei se uma vez mais na semana, aí depende da demanda e depende de vocês. Porque qual a justificativa? Trouxeram para nós a justificativa de que tem 31 funcionários no Instituto e esse retorno efetivo no atendimento ao servidor mesmo não está tendo essa agilidade toda. E mais, e aí já vou levar até um pouco mais além. Aí vocês colocam, vou repetir as palavras, aí vocês colocam em discussão, participação em congresso, aí que aí 4 funcionários do setor de previdência, o servidor precisa ser atendido, não tem tempo, não tem horário, não tem isso. Então, o que é prioridade? Foi isso que me perguntaram com essas palavras, então eu estou replicando. Então, por isso que eu coloquei como discussão e solicitação. Eu acho que é uma coisa que dá para fazer, eu acho que não é um pedido muito fora da realidade do Instituto, dos servidores. Então, por isso que eu trouxe o assunto e a solicitação, para que vocês vejam. Tem até uma demonstração do Bruno, eu acho que... Deu para ver que o atendimento, eu até anotei, ó. 181 atendimentos em março, 257 atendimentos em abril. Então, é um número alto de atendimentos para o pouco período. Então, imagina o quanto de servidor que não tem, 257. O tanto de servidor que não tem, aguardando para ser atendido, né? Eu acho que até o momento que a gente está agora, também assim, não sei se eu vou falar o número preciso, aumentou para 60. Por quê? Por conta da situação que a gente está vivendo. As pessoas estão querendo levar o documento para aposentar, porque não sabe, né, vai ficar e quando. Então, eu também acho que agora é um momento que eles estão precisando desse atendimento. Assim, eu acho que vai ter que está tendo mais procura agora, até por conta disso também. Tá. Falando pessoalmente. E aí, gente, vou ter que colocar também uma situação desagradável que aconteceu e que a reclamação chegou. Uma servidora foi até o Instituto, eu não sei se ela tinha, me parece, estou meio com a memória, parece que ela tinha um horário agendado, porém ela foi atendida em pé na própria recepção e dada a devolutiva ali. Assim, ela tinha dúvidas, mas ela não conseguiu externar as dúvidas porque ela se sentiu constrangida porque tinha outras pessoas na recepção. E ela foi atendida na recepção em pé ali e ela tinha horário marcado para ser atendida e tudo. Então o atendimento foi prejudicado. Ela esperou todo o tempo da vez dela, na hora que chegou a vez, a pessoa atendeu ela na recepção em meio aos outros. E ela foi embora com as dúvidas, tá? Então, assim... Já não era mais falta acontecer. Mas a minha, né, eu sei que é desagradável, mas a minha função é trazer a demanda que chega até mim, assim como de todo mundo, mas não né? É desagradável não, Sandra, porque às vezes as coisas chegam do conselho e a gente precisa ter esse retorno para a gente poder corrigir esses detalhes. Em relação a essa quantidade de atendimentos, a gente discute
ficar. No site, você pode colocar um negócio de fazer pergunta já a alguém, aquela chat, né? tranquilinha, alguma coisa que ela possa responder. Às vezes ajuda um pouquinho. Coisa mais simples. Mas ajuda, às vezes ajuda nessas coisas para diminuir o fluxo. Mas vocês atendem quantas vezes? 2 vezes no mês, não é? Quantas vezes por mês está fazendo agendamento para atendimento do servidor? Atende todo dia, sabe? Não foi isso que você me falou, não, quando eu te perguntei. Só pegar o número de atendimentos que a gente faz. Mas ali é um número geral, né? De por telefone, para levar. Sim. Né? O atendimento pessoal, que o presencial, que a pessoa atende, sendo na frente e agendado. Quantas vezes vocês fazem? Todos os dias as meninas têm atendimento, não é o dia inteiro, mas todos são os dias. São aquelas 60, dá em torno de 3 por mês. A gente alterna a sala de atendimento. Atendimento de aposentadoria e atendimento de simulação, porque cruza os horários, então a gente divide os dias. Mas todos os dias tem atendimento. Então, que são aqueles atendimentos que são 60, dá 3 por dia, né? 20 dias dá 3 por dia. Não é muito pouco isso para atender um funcionário, ainda mais se pega lá em pé na Então, mas fora isso, a gente tem um atendimento por telefone, a gente tem um atendimento lá que o servidor chega, se a sala estiver disponível, a gente traz para dentro e faz o atendimento. E outro, tem um serviço também ali de mesa, né? Que não dá para ficar parado. Tem cálculo judicial para fazer, tem as portarias, tem todo o processo interno do departamento. Deixa só para entender. Então nós temos aqui o atendimento que eu vou falar presencial. Nós temos aqui o atendimento que pode ser agendado, às vezes até por telefone. E o atendimento do servidor que chega lá pedindo informação. Pedindo informação. Então sem são 2 tipos, sem agendamento. Esse outro também, muitas vezes, vocês têm que usar a sala também para estar atendendo. Sim, se estiver disponível, a gente faz lá, ou se não na outra salinha de reunião. E os agendados foi que deu em torno de 60, que é aí que você está colocando que deram 3 por dia, 3 atendimentos por dia. Ficando aí, ainda tem um tempo aí para os não agendados, que foram quantos mesmo na tabela? Agora o Bruno saiu. Não agendados? Total de atendimento. Agora eu não lembro, o Bruno saiu ali. Não, só para a gente poder pensar. 8 horas, 257 foi o número total. Total, já abriu. Telefone. Por 20 dias úteis está dando em média 12,85 por dia. Tem aquele presencial, chegou uma hora de telefone. Talvez, sugestão, está aqui para agregar. Talvez fosse o caso de não atender, não pôr para dentro, mas aumentar o número agendado. A pessoa vai lá, eu quero tirar uma dúvida. Ó, vamos agendar um horário, porque não é só uma dúvida, tem mais explicações para te dar. E agendar, para otimizar isso. Então, às vezes, ter uma organização. Esse tempo do atendimento agendado, para ele é muito. Às vezes é só uma dúvida mesmo, que ali mesmo resolve. Então, aí agora, mas passando por esse atendimento, se ele quiser mais, aí a gente pode agendar. Mas vamos se colocar toda a lista de atendimentos e de serviço interno que a gente tem que fazer. Mas vamos colocar na situação, vamos hipoteticamente. Eu tenho um monte de dúvida, ela tem um monte de dúvida. Aí eu liguei lá, eu agendei um horário porque eu tenho que conversar. Aí ela foi lá pessoalmente para agendar. Ela passou na minha frente, ela teve a informação que ela queria, eu fiquei lá esperando todo o tempo de chegar a minha data. Não é? Não tô certa? Então, de repente, criar uma regra de atendimento e agendamento. E talvez 3 atendimentos no dia fosse pouco. Talvez pegar um dia da semana e falar, não, vamos agendar a cada meia hora, pegar uma agenda mesmo e colocar para otimizar mais esse atendimento para o servidor, porque como vocês puderam perceber, não só um que recebeu a solicitação, vários, né? Uma outra coisa que eu penso, assim, uma sugestão, poderia ligar para a pessoa, assim, para saber se ela vem se ela confirmar o horário, porque você falou que tem muitas pessoas que faltam, então assim, essa daí que faltou, você tirou o lugar de outra. Exato, você poderia colocar outra pessoa. Vamos supor que tenha 5, já ajuda 5 pessoas, já vai saindo de uma lista. Então, o atendimento também é feito de acordo com a disponibilidade da pessoa, do servidor. Ele só pode na parte da manhã, então a gente só marca na parte da manhã. Eu só posso de sexta-feira às 2 horas da tarde. É assim o agendamento. Sim, mas aí
Se ela não lembrar e se ela não for, ela também está perdendo. Vamos supor, vocês não têm um tempo, não pode ir lá fazer um outro trabalho que tem, não pode pôr outra pessoa no lugar e poderia estar pondo outras pessoas no lugar, entendeu? Mas eu gostei dessa sugestão da Sandra, de tirar esses 2 dias na semana. Falou 1, hein? Eu já aumentei para 2, tá, Sandra? Não tem problema. O dia todo ser só para isso, porque daí você tem a organização, já sabe que o pessoal vai estar acumulado. Os outros 3 dias na semana é uma ideia. É uma ideia. Assim, são ideias que tem que ver se na prática dá certo também, ou não. porque de agora até o final do ano, fevereiro, vai ter o treinamento da FIP. São 2 dias por semana, 4 horas por dia. Então aí já vai ficar prejudicado ainda mais o atendimento. Inclusive a FIP solicitou, até com a secreção já, a FIP solicitou uma apresentação, é uma coisa que a gente tem cobrado, né? Treinamento, apresentação, conselho, tem gente aqui que nem sabe do que o trabalho que a gente faz, até para justificar o que eles recebem por processo compensado. Tem uma série de mudanças aí que estão acontecendo, inclusive a gente estava até acompanhando o trabalho da FIP Campinas, para ficar por um período do processo lá no prédio suspenso, voltaram, o prédio já acionou eles novamente, voltaram, porque o pessoal do Camprev não está dando conta, a gente tem que retomar treinamento para fazer uma coisa decente, porque o resultado apontado aqui da compensação previdenciária, a gente pode questionar o valor que a FIP recebe, isso eu acho que é justo, a gente pode discutir isso com a FIP, mas não dá para negar que antes da FIP não tinha nada. Sim. Eu até entendo todos os questionamentos dos servidores de atraso e tal, mas a gente também tem que ver lá atrás, né, ali como que funciona o andamento do departamento. Então, assim, gente, não fica, as meninas não ficam em nosso. Elas trabalham efetivamente o dia inteiro, às 8 horas por dia. A servidora que estava com redução de jornada voltou hoje. Amanhã começa o curso da FIP. Então, assim, eu vou estudar, vou sentar com elas, vou tentar melhorar o atendimento aos servidores. Mas já adiantando que não vai ser perfeito. Tá? O Reginaldo queria... Então, a gente está, assim, diante do que foi colocado, a gente está até conversando aqui. Quando a gente coloca, assim, vocês deram a ideia de colocar 2 dias por semana para fazer atendimento, pronto. Quando você limita esses 2 dias para atendimento, não vai poder fazer isso como eles vão fazer durante o dia de tirar dúvida. Porque, entendo eu, que você está parando uma demanda para ficar no atendimento, aí não dá para você ficar parando para ficar tirando dúvida. Então, para deixar dinâmico, o que acontece? Ou faz isso, os 2 dias, e não atende mais, fala, não, hoje eu não posso atender, nem tirar dúvida, porque também não vai parar o serviço. Ou se não, continua do jeito que está, tirando dúvida com o dia. Mas a ideia que eu dei foi tirar essa história de chegou lá na porta e tirou dúvida. Então, não é pastelaria que o pastel, você pede pastel de queijo, de carne e sai na hora. Só que aí o servidor... Pastelaria em outro lugar. Lá você coloca... Você tem que organizar o seu trabalho e é você que coloca as regras do seu trabalho. Porque o servidor vai entender que quando você regra o negócio, você marca o horário dele, é o momento dele. Você vai estar, o funcionário vai estar ali. Te dá um gancho de 30 dias. Você está ali para o servidor está ali com o funcionário só para ele. Então ele vai acabar sendo compensado por esperar o horário dele, da agenda dele. Melhor do que ele ser tratado de qualquer jeito, em pé na recepção, ser constrangido ou não ter tempo hábil para tirar todas as dúvidas que ele precisa. Então, quando você otimiza e você regra o seu trabalho, é o seu trabalho que você regra. Não é, entendeu? Não é pegar colocador, é essa a intenção. Também do servidor de chegar lá e falar, era só uma dúvida rapidinho, porra, não dá para tirar dúvida, não sei o quê. Mas a gente tem que bater o martelo. Sim, gente, mas ninguém nunca vai agradar a todos, nem Jesus Cristo agradou. Falou uma coisa que está correta. Ele só pegar isso que a gente falou, vai levar, e eu penso assim, gente, se vai ficar, estou dando um exemplo, não sei como vai ficar, que eles vão trazer para a gente depois. Vai ficar 2 dias, vamos supor, 1 dia e meio para agendar, o meio período pode ficar para tirar dúvidas. E aí tem um número de pessoas. Dá para a gente tirar dúvida de 10. Isso. É vocês que vão se organizar na O problema é a pessoa acertar o dia, né? Você cola meio período, só naquele dia que ele tira a dúvida. Se ele for outro, ele vai xingar do mesmo jeito. O André falou que vai ter assim, pode ser outra questão, tem uma pessoa no telefone que pode tirar dúvida. Gente, é eles que vão se organizar lá, quem vai fazer o quê? Então, eu acho que a gente que trabalha no departamento e conhece a rotina,
A gente está tentando fazer da melhor forma possível. Tanto no servidor como no lado de dentro. Nem é o fato de vir aqui dizer que vocês não estão fazendo da melhor maneira, não é isso. A gente está trazendo a demanda do servidor, dizendo qual a solicitação. Agora, tudo que a gente colocou, essas são sugestões, porque também não adianta falar, viu, vocês não estão atendendo, se virem. Não, olha, está tendo a reclamação. Eu tenho isso e isso para ajudar, para contribuir. Pode não servir de nada a ideia que um deu que outro deu, mas pode ser que sirva. Aí vocês usam. Se não servir também, não tem problema, mas a gente está para contribuir. Eu acho que não fazer esse atendimento do pessoal que vai lá, eu acho que então, vocês conhecem muito melhor o dia a dia do que a gente. Eu acho que vai mesmo porque, viu, Bia, há uma relação muito grande com os 28 que estão lá hoje, mais 331, com o que tinha antigamente. E não era tanta reclamação como tem hoje, de pessoas que não conseguem ser atendidas para fazer isso. Então, essa relação de como tem tantos funcionários lá assim, se a gente não consegue ser atendido. Foi 250 atendimentos. Quanto é razoável de satisfação? Às vezes 5 reclamou, que são mesmo que reclamou alguns por mês passado, a gente não está sabendo. Então, se o conselho puder direcionar para a gente, olha, tem uma ouvidoria no site, manda e-mail para a gente quantificar e descobrir, porque chega meio vago para a gente. Olha, um servidor reclamou ficando de pé. Olha, o outro falou que o servidor tá, 3 reclamações. Qualquer reclamação não tem que ser válida, Douglas. Mas dentro de 254 atendimentos, isso tem que ser levado em consideração. Sim, mas a gente quer quantificar isso. Que não fica vago pra gente. Eu entendo que você queira quantificar. Eu só não posso. Troca, fica 2, 3 dias de dúvida, muda. Aí eu vou reclamar. Eu só não posso entender, achar que uma ou outra reclamação não é relevante. Aí a gente volta de novo. Eu digo assim, só para a gente começar a tomar atitudes para resolver, quando a gente tem um panorama bonito do negócio. Não alguém reclamou, vou mudar. Porque às vezes eu tenho 254, 25 está reclamando, mas 225 está elogiando. E aí se eu trocar, não posso inverter tudo isso? Mas eu acho que é para ser atendido todo mundo bem, né, Douglas? Depois você fala. Pode me falar. O André citou uma coisa nas perguntas no site. E tem esses chats, hoje a gente fala chat com robozinho. Que acaba conforme as dúvidas vão chegando lá, se não chegou lá, pegar uma pessoa lá que seja uma hora por dia, se tiver uma pergunta, e respondendo e criando também um pouco de dinamização a isso. Porque acho que a maioria das vezes, né? Às vezes você lê lá a pergunta, era a sua dúvida e já está lá a resposta. É bem legal isso, uma ideia legal. Nós estamos estudando uma série de mudanças em processos de atendimento, protocolo de atendimento. A gente pegou, e assim, não é apenas uma defesa quem está fazendo o dia a dia, a gente está num momento extremamente complicado por causa da reforma previdenciária. Os servidores estão extremamente preocupados, isso aumenta muito a demanda, e eu posso tirar por base por mim, em relação tanto à reforma previdenciária, quanto em relação ao processo do abono. Gente, eu atendo guarda e imigrados de 2011, e o pessoal que vai falar do abono, o dia inteirinho. E é aquela história, eu posso fazer uma pergunta? Olha, essa pergunta demora 40 minutos. Então isso tem sido rotina. E aí eu tenho observado bem, porque a Eliette já tinha conversado comigo, não era mais plantação nem no a gente já tinha conversado. Eu tenho observado as meninas que não param, a Rebeca, que estava fazendo 6 horas, retornou. Porque assim, é uma dinâmica. O servidor está realmente com os ânimos exaltados, ele está reclamando bastante por uma série de coisas. E o que tem acontecido? Se ele chegar ali e não for atendido, ele vai sair reclamando. Eu atendi um amigo meu hoje que falou para mim o seguinte: eu vim aqui, deixei um recado e você não me viu. E eu voltei para falar com você pessoalmente. Aí eu peguei lá a relação do telefone e falei: eu te liguei no dia que você veio, 3 vezes você não me atendeu. Né? Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de. E aí assim passa. Teve um caso 2 aqui na câmara, foi para a Rebeca, né? A pessoa reclamou que estava demorando, só que eu ligava para ela. Entendi, eu também não. Consegui falar com a filha dela no Facebook, peguei o carro para buscar na casa dela. Mas vocês fazem demais. Mas não, assim, mas eu vou deixar registrado novamente. Me desculpem, mas eu não posso aceitar que a reclamação de 1, 2 ou 3 servidores não seja relevante. A reclamação de qualquer um é relevante. Eu acho bonito que vocês fazem estatísticas, tabelas, que vocês são matemáticos, vocês adoram números, mas às vezes a pessoa reclama e mesmo os números não vão mudar nada para ela. É cada um, é o momento que cada um passa, é o sentimento que cada um tem naquele momento, com aquela situação. Então toda a reclamação,
E tem mais uma coisa que isso é lição para a vida, principalmente para os meninos. É lição para a vida. Você faz o bem e o bom a vida inteira. Um dia que você deixou de fazer o bom, você não fez o mal, você deixou de fazer a excelência, você já não é tão bom, já esqueceu toda a vida inteira de bondade que você fez. E isso é natural do ser humano, infelizmente. Então a gente tem que saber lidar e trabalhar com isso. E acho que é uma solicitação. Bom, é possível ver o que dá para fazer? Ótimo. Eu acho que o assunto a gente está reavaliando. Inclusive, até é legal, você sabe, nós estamos estudando, inclusive, por conta de limite, a gente tem servidores hoje, nós temos uma agente previdenciária que fica fazendo serviço de recepção. Não sei se isso é ideal, ela poderia estar fazendo esses atendimentos que os servidores estão reclamando. A gente está pensando em campos de estágio, estudando uma maneira de fazer uma mão de obra mais barata, SEAD, jovem aprendiz, mas até estagiário, porque, por exemplo, a gente tem uma demanda hoje de tramitando na Procuradoria Jurídica, porque nós estamos com 2 procuradores e saiu a Santos e saiu outro. Então, assim, uma possibilidade de a gente não precisar aumentar o quadro, aumentar o terceiro e aumentar o custo, né, é pegar o estagiário para fazer aquelas peças como o Bruno faz aí de educação. Então, a gente está estudando isso. Só que é uma coisa que não é da noite para o dia, porque depende da legalidade, do estudo de processo, do protocolo. Mas a gente está mudando. André, a sugestão de deixar ali na recepção, no primeiro momento, um formulário pronto, o cara deixar o nome dele, o telefone, o assunto, para quem puder retornar no momento propício, pelo menos para dar uma satisfação para o cara, ao invés de não atender ele ali na hora. Será que não seria uma opção? Você está conversando com o Marcos, vamos montar a caixinha de sugestões e reclamações lá, que é o que a gente tinha lá. Deixa aqui sua dúvida, é o que ele falou em termos de internet também. Deixa aqui sua dúvida. A resposta você precisa montar, porque não adianta também você montar um chat e não ter que entender, então você precisa montar o processo. Aí o Eli já está fazendo algumas coisas, depois a gente vai fazer algumas outras coisas que a parte de firewall, por exemplo, o Erivaldo ele encontrou uma maneira de fazer gratuitamente algo que tinha sido inclusive aprovado pelo Conselho, ele está fazendo os testes lá, provavelmente é um custo que a gente não vai mais ter. Então a gente está desenvolvendo dentro da parte de tecnologia de informação, mas assim, a mudança de site, é colocando robôzinho, você tem que colocar alguém para atender o chat. Então assim, eu acho que vai acabar. Já foi efetivado, vai gerar economia de 14 mil por ano. Douglas, aqui não dá para ouvir. Aqui não dá para ouvir. Nem daqui onde eu tô. O que você falou? Alguma coisa agora? Essa solução que o Erivaldo desenvolveu, eu lembro o Firewall, 14 mil por ano, ele desenvolveu uma própria, projeto sem custo nenhum, e cortamos já o gasto de 14 mil, mais um gasto que a gente cortou. Eu tinha pedido a fala, até esqueci. Estou lembrando, agora eu lembrei o que era. Só para lembrar, vocês falam muito da procura devido à reforma da Previdência. Eu acho que isso sim estimula, faz as pessoas irem, mas a gente tem que lembrar que a tendência em Paulínia de aumentar o número de servidores, procurar aposentadoria, está muito ligada também ao período de entrada dos concursos, que são concursos antigos. Então, esse ano vai aumentar, o ano que vem vai aumentar, mas ainda é uma tendência. Todo mundo entrou praticamente em 98, 96, então essa leva já está se aposentando. 2021 vai ter 2021 a gente já calculou que vai ser um ano. Vai ser um marco, porque tem um monte. A gente já sabe que vai ter uma. E a gente não está tendo reposição, nem vou entrar nesse lado. Eu acho que quanto melhor a gente puder organizar nesse sentido, vai ser excelente para a gente criar um mecanismo de um atendimento mais rápido possível. E o Fábio, não tirando a sua ideia do chat, da internet, só que eu acho que quando se trata às vezes de aposentadoria ou mesmo abono de permanência ou alguns assuntos, às vezes essas dúvidas, talvez assim, até na própria recepção ter algum documento orientador, uma coisa simples que não vou falar o nome, mas a situação é que a pessoa não sabia que tinha prazo, se ela não utilizasse aquele documento, ela teria que tirar de novo. Talvez até, né, quando você entregar, olha, isso aqui tem prazo, mas você vai ter que iniciar. Tem nas orientações. Bom, falou que não estava lá o prazo. Tem site, você pegar lá. Não, mas no papel de relação de documentos não tem o prazo. Tá. Eu não peguei o papel para olhar, mas tem. Falou que não estava o prazo. Talvez algumas dinâmicas nesse sentido. Usar aqueles murais, né?
das laterais ali para deixar algum documento que vocês consideram de melhor importância. Porque, sinceramente, eu acho que quando a pessoa vai no instituto, por isso até você comentou da cartilha outra vez, né? Mas pelo menos assim, no mural, tem coisas assim, então, né? Quando você está aguardando, pega esse aqui e vai lendo, às vezes até chegar alguém para atendê-la, eu queria saber, já estava. Para terminar, eu digo o seguinte, que é muito funcionário na Poliprev para deixar alguém satisfeito. Não deve ter ninguém satisfeito em relação à Poliprev, porque tem muito funcionário. Hoje tem muito funcionário. Não pode deixar ninguém satisfeito. Certo, do que já foi é verdade, tem toda a razão. Tem que lembrar que são 33 servidores no Poliprev, mas cada um na sua área, né? O administrativo não vai atender a Previdência, nem a Previdência vai atender o financeiro, então cada um na sua área. Sim, cada um na sua área, justamente. A área só vai fazer aquilo. Antigamente eles faziam tudo quanto é coisa e atendiam o servidor. Bom, vamos caminhar, né? Só eu não sei se a gente pode deixar foge muito da pauta, né? Como item de pauta rapidinho para a próxima. Eu acho que seria até interessante. A gente acabou falando da rotina. Se achar interessante, sabia apresentar como é essa rotina. Porque acho que nem os servidores têm ideia que acho que aquele setor só atende a parte de aposentadoria. Então, mapear, falar um pouco melhor como é que é essa rotina do setor de previdência e quantos funcionários exatamente trabalham ali. Seria uma apresentação, não sei. O que vocês acham para a próxima? Dá para a gente ir amadurecendo melhor essa ideia? De como auxiliar? Tem que fazer a mudança para atender melhor. Qual é auxiliar nessa dinâmica? Não vai lá e conhece, né? Mas se a gente ir até lá e ver a rotina deles, do que o nível no Progestão é justamente isso que a Leonardo está falando. Então, nós estamos certificados no nível 1 do Progestão. Nós tivemos 3 auditorias, passou, nós estamos certificados, ainda não foi divulgado, porque eu preciso da assinatura do prefeito de Nacional. Então, assim, nós estamos certificados. Então, assim, todos os manuais de gestão no nível 1 foram cumpridos. O que a gente precisa é o que a Sandra está falando, o Edu também está mencionando. De repente, é pensar numa mudança do processo de rotina. Edu, eu entendo o que você está falando com a experiência de quem já esteve junto com 8. A gente fazia, a gente atendia. E por isso que hoje nós estamos pagando conta alta, com Tribunal de Contas e tudo mais. A gente tem um grande problema aqui em Paulínia. Eu sou amigo de todas as pessoas que estavam lá fazendo os processos. Todo o problema que eu tenho hoje com o Tribunal de Contas, e eu, Instituto, nós temos com o Tribunal de Contas, é por conta de um desentendimento do que a lei falava. Porque eu recebi, e está lá em cima da minha mesa para quem quiser ver, um processo em que a promotora está apontando a possibilidade, e o Paulo viu isso hoje lá comigo, a ação de improbidade administrativa. Por que o Instituto continua concedendo aposentadoria sendo glosado pelo Tribunal de Contas e ainda não mudou? Está lá em cima da minha mesa. E eu vou ter que responder isso. E quais são as glosas? É porque na época nós tínhamos 2 ou 3 pessoas que atendia todo mundo, fazia todas as aposentadorias de qualquer forma, e agora a gente está pagando uma conta. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas a legislação que vem desde do administrativo, por exemplo, as verbas auxílio alimentação. Estava lá descontando desde 2001, passou para estatutário, estava descontando. Auxílio transporte também estava descontando. Auxílio, os outros auxílios de salubridade. Todos esses verbos estavam sendo descontados. Entendia-se que isso não implica no atendimento. Isso implica na decisão do cara de colocar ou não colocar. Então eles têm direito porque foi descontado. Isso não implica no atendimento ao trabalhador. Só eu que tenho uma chateação quando você coloca que 8 pessoas sozinhas no trabalho, lembrando que 385 milhões em fundos expressados foram aplicados quando tinha 8 pessoas. Muita coisa errada. Gente, para, porque nós estamos entrando numa seara que primeiro não está na pauta, para começar com a conversa. Segundo, que não vai levar a lugar nenhum. Terceiro, que ninguém está atacando ninguém, e eu vou externar inclusive a minha resposta ao seu e-mail hoje, Douglas, parabenizando ao pessoal do financeiro por mais um resgate de um fundo estressado, por mais um valor que foi creditado na conta. Ninguém está aqui, pelo amor de Deus, colocando em dúvida a competência, a dedicação dos funcionários do Instituto nas suas respectivas funções. Não é isso. Então, assim, não vamos deturpar o negócio. Atendia em 8, isso
acontece na prefeitura inteira. Eu duvido que tenha alguém aqui que não tem falta de funcionário no setor e que acaba fazendo um trabalho que era para estar fazendo em 3, está fazendo em 1. Ou que está fazendo em 5, está fazendo em 2. Então isso acontece e pode ser que lá na frente, agora está todo mundo fresquinho, novinho, daqui a pouco um se afasta, outro sai de férias, outro não sei o quê, e vai reprimir o trabalho. Mas eu entendo o que o Edu está dizendo e o que eu coloquei para discussão como item 3 o servidor não pode ficar sem o atendimento adequado, necessário e devido a ele. Ponto. Isso é fato. Agora, ninguém está dizendo que as meninas o pessoal do setor de previdência é ruim de serviço ou que eles não fazem o trabalho deles com maestria. Não é isso. O que a gente está dizendo é que houveram algumas solicitações de atendimento. Ponto. Dali para lá é enfeitar o pavão com mais pena do que o rabo dele já tem. Então vamos voltar para a pauta, vamos sossegar, vamos nos acalmar, que não é a intenção, tá bom? Item 4, apresentação dos fundos TMJ Sculptor por indicação do CVM, por favor. Grátis. Mas fala só um pouquinho alto, porque nós não estamos escutando, Douglas. Põe essa vozeirão para fora, rapaz. Teve a tentativa de a gente passar o resgate do TMJ, aí o fundo fechou, não deu tempo, aí a gente optou por trocar a administração de gestão. E como as empresas que estão na lista taxativa, elas não interessam esses fundos por risco de margem, compliance, a gente conseguiu aprovar a troca de gestão e de administração para tentar recuperar esses ativos que os atuais administradores e gestores não estão atuando a contento. Então, basicamente, sentando no ativo e recebendo o valor de taxa de administração e gestão. Quando a gente conseguiu aprovar na Assembleia, tanto do TMJ como do Estúpido, que foi até inédito, até gerou confusão na GC. A CVM ela colocou o seguinte: para eu aceitar a troca dessa nova administradora e gestora que não está na lista taxativa, eu preciso que vocês liquidem o fundo. Para não ficar vivo ad eternum 5, 10 anos. Não significa que vai fechar o fundo hoje e amanhã vai resgatar o que der e acabou. Não. Significa que assim que o administrador e gestor assumirem, tem um prazo de 60 até 90 dias, que a gente define, isso é a Assembleia, para que ela possa apresentar um plano de liquidação. Olha, o fundo tem 100 milhões, 50 milhões de títulos públicos, a gente vai distribuir já para os cotistas, 25 milhões a gente acredita que em mais um prazo de 1 ano a gente consegue resolver, e esses 25 milhões a gente vai executar judicialmente. Isso que é o plano de liquidação, resumidamente. E trazer para vocês, o comitê indica fortemente isso, que a opção é manter do jeito que está e os ativos vão perder. Esses dois fundos, a gente está 43 milhões no Sculptor, 28 milhões no TMJ. A gente tende a perder quase tudo. Com essa troca de gestão e administração, a gente consegue recuperar de 60% a 70%. Como a lei que foi aprovada em dezembro coloca, o comitê é só consultivo e o conselho que libera, a gente trouxe para vocês liberar, se a gente pode aprovar na Assembleia. Isso é indicado pela CVM, 100% pelo Comitê de Investimento, a gente aprovar essa liquidação. Aí depois que aprova a liquidação, os novos gestores e administradores entram no fundo, eles têm um prazo de 60 a 90 dias para voltar com um plano de liquidação. Aí nesse plano a gente vai definir se está razoável os valores que vai recuperar, a expectativa, se pode ou não pode aprovar isso aí. Então, no primeiro momento, basicamente, assim, a gente trouxe por questão de informalidade, é retificar a posição do comitê e da CVM, que ela só vai deixar tudo levantamentos lá. Leva a marmita, leva quentinho. A gente andou, inclusive, recebendo uns recadinhos aí. Eu passei duas perigosas. Douglas. E aí, assim, o que a gente pede para vocês encarecidamente? Aprovem, por favor, que foi trash para mudar e que não gostaram que a gente mudou. A gente está dando a chance de recuperar 60%, 70%, às vezes até mais. Porque às vezes os administradores atuais nem informação dão. Então não dá nem para a gestora chegar, olha, nova gestora, dá para a gente fazer assim, o MRPP, por exemplo, que é uma empresa mais séria, vai para cima, judicialmente, tudo. Não tem informação para trabalhar nisso. E torcer para a gestora pegar, porque tem, né? Caso de gestora querer pegar, ela criou um compliance e agora também não quer mais. E aí se aprova um administrador que é bem conceituado no mercado, uma delas foi a Terra Investimentos, não é a Terra Nova, tá? Que tem Aí do nada o compliance que já estava aprovado reprova o fundo. Eu não posso afirmar, nem comprovar nada, até falar um pouco mais baixo. Eu acho que até pressão dessas empresas que perderam, porque elas chegam nas outras casas,
que, por exemplo, ganharam, a gente tem notícia disso, nós acabamos de fazer provas em questão jurídica, mandaram até a gestora nova que ganhou, aí que comprou o preço dela. Eu fico nem todo brigando, os caras compram você tem, eu já entendi que você falou que tem uma certa pressa, porque no tempo que a gente está aqui esperando, eles estão comprando, tem empresa entrando. Mas como vocês colocaram para mim que era só a apresentação de uma situação que a CVM tinha informado, eu vou ter que pedir para deliberado o conselho se eu posso colocar em votação a deliberação, porque é um combinado do conselho que qualquer deliberação seja comunicada antes para poder dar. Eu entendo o seu desespero e entendo o que você está dizendo. É uma da CVM, tá? Então, o que cometeu na lista? Isso na época eu estava na questão subsídio também, passou. E aí a solicitação, então, do Comitê de Investimentos, vamos deixar tudo bem explicadinho, que o Conselho Administrativo aprove a liquidação do TMJ e do Estrutor. Com isso, vai se tentar não perder uma condição da CVM, não perder tudo. Não perder tudo. Evitando liquidativo e não queimar tudo. Tá, deixa bem claro para que todo mundo entenda o que está deliberando e saiba o que é que está votando, né? Só para entender. Prazo, vocês vão ter uma assembleia, um dia específico, uma assembleia específica para isso. Qual é o prazo que você tem? Prazo. Vamos a GC dia 10 de maio, pelo lado da CVM, eles têm 30 dias para atender a solicitação com 15 para marcar. 15 para marcar, então assim. Arredondando para 5 meses, até dia 24, 25 desse mês, a gente tem essa GC. Então vocês têm até dia 25 desse mês para ter essa resposta? Até dia 25, eles podem responder um ofício nosso, que é obrigatório até dia 10, marca, ou responder, por exemplo, hoje, que é dia 3, já com a assembleia para dia 2. Eles podem no prazo máximo de 15 dias, dentro depois de 30 dias que a gente pediu. E Paulinho é o que mais está dando briga e chamando a GC para controlar. Esses mais estressados, né? Os grandes, tá, a gente está com. Então, só para ficar claro, fazendo isso é mais para você fazer o documento pedindo a liquidação do fundo. Isso, só autorização para liquidar. Depois tentar se vai sair essa. Isso, que a ideia é que as gestoras que trabalham melhores, e às vezes até mesmo a taxa, até abaixo a taxa por causa de concorrência, para tentar salvar um pouco desses ativos. Porque a gente pegou, até uma das que a gente comentou, a Eleva, ela perdeu o celular prima por prática do churn. O que ela fazia? Ela pegava um exemplo, e ela fez isso para os extratos. Pega 50 milhões do extrato lá de setembro, chegou no final do mês, só tinha mais 10 milhões. Então ela aplicou 40 em fundos da própria casa. Então ela aplica, depois ela cobra 3% de porcentagem de administração, só que o fundo que ela entrou cobra mais 3%. Mais 3% de 3%, acaba quase 7% de taxa de administração. Mas isso aí a gente já está devidamente encaminhado, não quero falar. Se o conselho achar que precisa de tempo para deliberar, tendo em vista que a próxima reunião é dia 17, o prazo é muito ruim para vocês? Porque vai atrasar tudo. É que a gente acabou entendendo por ser assim, a gente não conseguiu assim, porque é uma indicação do seu mesmo, né? Não aceita isso, não aceita isso. Bom, então o conselho delibera que aceita deliberar a situação nessa reunião mesmo, não estando deliberação como item da pauta, tá bom? Então tá, vou começar por você. Edson. Sim, também. Aprovado. Nada. Eu aprovo também com base nos argumentos colocados, eu aprovo. Então, por unanimidade, o Conselho aprova a liquidação do fundo TMJ e Estrutor, tá bom? E a colocação, boa sorte, andem. Colete, boa sorte para todos nós. Não, boa sorte para vocês. Tem uns colete vencido lá. E cuidado, viu? Vai tomando um calmantezinho aí no caminho para ficar mais calminho. Tá meio nervosinho você. Bom, não tendo mais nenhum assunto para ser tratado na pauta, eu encerro então a reunião do Conselho Administrativo às 19h25. Obrigada a todos.